tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é especial sobre pele. Eu vou mostrar como que se aplica e como é que usa, qual é a ordem de se passar os produtos para você ficar com uma pele linda, cobrindo espinhas e imperfeições, que dure bastante, mas que mesmo assim fique natural. Espero que vocês gostem e vamos lá! Vamos começar com a pele bem limpa, então depois de lavar, de tirar todo o resquício de oleosidade, de produto. Acho bem bacana se você quiser usar uma água termal depois de lavar, que ela vai completar a limpeza e já vai começar a hidratar também. Então é só espirrar um pouquinho, secar. Bom, eu vou usar um protetor solar, na verdade é um hidratante que já tem fator de proteção, tá? Pra simplificar. Mas você, se usar duas coisas separadas, a ordem é a seguinte: sempre primeiro o hidratante e depois o seu protetor solar, tá? Então, é sempre assim: pele limpa, hidratante e depois protetor solar. Mais um pouquinho. Pode espalhar com a mão, que nem eu tô fazendo. Pode espalhar com um pincel de base, como este ou como este. É você que sabe, você que escolhe, tá? Se for espalhar com a mão sempre bem limpinha. E pronto. Agora vamos para o primer. Então o primer é sempre depois de você ter feito os cuidados com a pele, tá? E é a primeira coisa antes de base, antes de corretivo e tudo mais. Então eu vou usar um primer. Tô usando um primer cremoso, né, líquido, que eu acho que é o mais comum, né? E eu vou espalhar ele com um pincel. Certo? Então pincel de base. A gente vai passar o primer no rosto todo. O primer, mais uma vez, lembrando, é super importante para maquiagem. Ele, além de ajudar a maquiagem fixar melhor, durar por mais tempo, ele hidrata, ele fecha os poros, ele controla a oleosidade. Dependendo do produto que você escolher, 1001 qualidades e 1001 coisas ele vai fazer pela sua pele, tá? Vai diminuir a aparência de poro dilatado, vai melhorar ruguinhas de expressão, vai ajudar os produtos não acumularem nas linhas de expressão, nas rugas e nas dobrinhas. Então é primer, primer, primer. Bom, depois do primer bem espalhado, eu vou aplicar uma base líquida. Vou usar essa aqui. Também vou espalhar com pincel. Precisa ser necessariamente com pincel? Não. Se vocês quiserem espalhar com a mão, com os dedos, também não tem problema. A única coisa é que você sempre vai acabar perdendo um pouco de produto, vai desperdiçar um pouco de produto, tá? E querendo ou não, o acabamento do pincel é sempre um pouco melhor. Mas se você espalhar bastante com a mão, não tem problema, tá? Bom, comecei pelo centro do rosto, então sempre deixando mais produto no centro do rosto e indo para as laterais com o que sobrou no pincel, tá? Com menos produto. O segredo de uma base bem feita é espalhar. Espalhar muito. A base é a base de uma pele boa, mas não é a base que vai cobrir todas as suas imperfeições. Então, essa primeira camuflagem do seu rosto é somente para igualar os tons, deixar uma coisa mais homogênea, não é para cobrir todas as suas imperfeições, tá? Esse não é o que a base tem que fazer. A base é um primeiro passo
para te ajudar. Mas ela é, como o nome diz, a base. Então ela tem que ser fina, uma camada fina e muito, muito bem espalhada, tá? Meu negócio é o seguinte, eu sou fã de base de alta cobertura, de cobertura boa, tá? Mas mesmo as de cobertura boa tem que ser muito bem espalhadas para não ficar aquele tijolão, tá? Então, espalha, 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 espalha. Presta atenção aqui nas laterais do rosto, aqui junto à raiz do cabelo, na junção de rosto com pescoço. Então tem que ser uma coisa natural, não pode ficar diferente o tom. Então na hora de comprar sua base, escolhe bem. Chegando aqui, esfuma a base, tá? Então, para ser uma passagem bem suave, bem gradual, não ficar nada marcado. Aqui na raiz do cabelo também, ó, espalhando bem. A base, é sempre legal ela ser exatamente da cor da sua pele. Se você for muito branca, quiser que a base já comece a dar uma corzinha de saúde, uma coisa um pouco mais bronzada, um tom acima é mais do que suficiente e é o que vai ficar bom. Se você começar a ir muito pra cima, com certeza vai dar diferença pro pescoço, não vai ficar nada natural e não é isso que a gente quer, certo? Então base espalhadinha. Eu vou passar um corretivo líquido nas olheiras. Por que líquido? Porque o corretivo líquido é o que menos marca as linhas de expressão aqui da olheira, tá? Corretivo líquido é o menos potente da gama dos corretivos. Um corretivo pastoso ou cremoso vai cobrir muito mais do que um líquido. Só que para você garantir que aqui fique ok, que fique sem marcar as ruguinhas de expressão, pra garantir, vai com corretivo líquido. Se você tiver muita olheira e quiser testar um corretivo pastoso, ok, funciona, só que aí você vai ter que espalhar 12 vezes melhor e se preocupar bem mais com o resultado, tá? Depois eu vou fazer um vídeo especial sobre corretivos e eu falo mais sobre esse assunto. Bom, tô usando aqui, passando corretivo. Tô usando o corretivo um tom mais claro que a minha pele, pra já dar uma iluminada, já dar uma cara de descansada. E tô espalhando com o dedo, porque essa região aqui é uma região que tem muita fissurinha na pele, muita ruguinha. Então é bacana espalhar com o dedo, porque o calor do dedo vai derreter o produto, vai aquecer o produto e ele vai penetrar melhor e espalhar melhor, tá? Se não, se você preferir, claro que pode usar um pincel para espalhar, não tem problema nenhum, tá? Então, ó, bastante batidinhas. Mesma coisa do outro lado. Eu vou usar um corretivo pastoso para o resto do rosto. Vou deixar o líquido aqui para a olheira, que é uma região mais complicada. E o pastoso para o resto do rosto, para cobrir bem eventuais espinhas e marcas e manchinhas. Então, ó, corretivo bem espalhado, com batidinha. Por que tem que ser com batidinha? Porque se você esfregar o dedo, você vai tirar a base que você tinha usado, que você tinha passado. E com batidinhas, os dois produtos vão assentando e ficando lá no lugar que eles devem ficar. Então pronto, ó, a área dos olhos já tá feita. E agora vamos corrigir espinhas, marquinhas e etc. com um corretivo pastoso. Se você tiver com uma espinha, se for uma área
que for mais escura do seu rosto, ou uma área que tiver uma vermelhidão, alguma coisa assim, mesma coisa, eu gosto de usar com o dedo. Você vai pegar o corretivo. Eu, por exemplo, tenho vermelhidão aqui ao redor do nariz, tá? Então, ó, mesma coisa, com batidinhas, eu vou espalhar o corretivo na área que precisa. Não pode ficar marcado, então, por mais que seja só, sei lá, numa área específica, você dá uma saidinha com o corretivo, com o resto que sobrou no dedo, pra ficar uma passagem bem suave, tá? Mesma coisa aqui. Deixa eu só tirar um pelinho aqui. Mesma coisa aqui, batidinhas. Certo? Então, para áreas maiores, o dedo. Se for uma espinha, ou uma marquinha, ou uma manchinha menor, a gente vai usar um pincel bem fininho para colocar o corretivo só bem em cima de onde precisa, para evitar que fique aquela pele de cera mesmo, que fica aquela coisa grossa, marcada, falsa, não natural. Então, por mais espinhas que você tenha no rosto, vai dar um pouco mais de trabalho, mas vai ficar um resultado muito melhor. Você vai uma por uma passando o corretivo com o pincel fininho e dando batidinhas por cima para suavizar. Eu vou mostrar aqui, ó, eu tenho uma manchinha aqui em cima da boca, então, ó, eu vou... Deixa eu focalizar. Eu vou aplicar bem em cima da manchinha. Certo? E vou dar batidinha para espalhar. Certo? Então vou aplicando só nos pontos, bem em cima do ponto que precisa e dando batidinhas. Agora eu vou aplicar já neste momento o iluminador. Por quê? Muita gente usa, vou aplicar o iluminador se ele for líquido ou pastoso, como este aqui. Muita gente usa iluminador líquido e pastoso, então essa é a hora de usar, tá? Antes de você finalizar com o pó. Então eu vou aplicar aqui nas têmporas. Você pode espalhar com um pincel, tá? Mas eu gosto bastante de trabalhar com os dedos, assim. Eu só não gosto de aplicar com os dedos base, que eu acho que aquilo que eu falei, desperdiça produto e o acabamento nunca fica idêntico, assim. Mas o resto eu uso bastante os dedos pra me maquiar. Você pode também espalhar com o dedo, como eu tô fazendo, e depois dar só uma finalizada com o pincel, só pra não deixar marcado nas bordas. Certo? Iluminador ok, se quiser passar o iluminador em outros lugares, como aqui no cantinho do lábio e no centro do nariz, também já pode fazer. E pronto, a parte de produtos molhados já tá feita. Agora a gente vai para os produtos secos. O que é muito importante? Antes de começar já a passar o meu bronzer ou o meu blush, é muito, muito importante que você passe uma camada fininha. Pode ser bem fininha, é pra ser bem fininha, mas ela tem que existir antes de passar uma camada de pó. Por quê? Porque se a gente colocar agora o bronzer e o blush, você corre o sério risco de manchar a pele, porque a textura cremosa da base do corretivo, junto com o pó do bronzer, eles não... Você precisa de uma coisa que assente
a parte molhada da maquiagem para depois vir com a seca por cima. Então eu vou usar um pó, esse aqui é translúcido, tô gostando bastante de pó translúcido. E eu vou aplicar bem pouco, uma camada bem fininha, tomando cuidado para não passar por cima de onde a gente passou o corretivo, tá? Senão ele vai tirar o brilho do corretivo. Então eu vou passar aqui, ó, só aqui, na bochechinha, onde vai vir o meu bronzer e o meu blush, tá? Um pouquinho na testa, pra assentar e pra controlar a oleosidade. E um pouquinho no queixo, também pra controlar a oleosidade, tá? Com um pincelzinho menor, eu vou passar uma camada, mas aí é muito fina, muito fina. Vou passar uma camada aqui abaixo dos olhos, onde a gente passou o corretivo, só pra assentar esse corretivo e ter certeza de que ele vai ficar no lugarzinho por bastante tempo, tá? Tomando cuidado para não pegar a região onde a gente passou o iluminador. Se por acaso você fizer isso e pegar onde passou o iluminador, aí você vem por cima, quando você acabar tudo, e passa um iluminador em pó para dar uma reforçada na luz, tá? Vou passar aqui um pouquinho também de pó ao lado do meu nariz, para também controlar a oleosidade, é isso. Não passe pó no rosto todo. Pega um pincel desse tamanho, porque você vai acabar com a luz, com o brilho natural que a sua pele tem, tá? Então, pontos principais, um pouquinho no centro da testa. Se você tiver pele oleosa, um pouquinho aqui na lateral do nariz, um titico no queixo, um titico aqui onde a gente vai usar, vai passar o bronzer e o blush, tá? E um pouquinho aqui abaixo dos olhos para assentar o corretivo das olheiras. Não precisa passar aqui, não precisa passar aqui, não precisa passar aqui, tá? Tem que ser uma coisa bem natural. E agora vamos para o bronzer. O bronzer eu gosto de passar com um pincel médio, não muito grosso, gordão, e nem muito fininho para não ficar marcado. O gordão, se você passar com o gordão, você vai acabar passando o bronzer onde você não quer. Por exemplo, aqui abaixo dos olhos, no lugar da olheira, tá? Então, ó, tira o excesso de produto e a gente vai passar aqui abaixo da maçã do rosto, tá? Bronzer é pra ser uma coisa leve, não é pra ficar aquele risco cor de tijolo. E eu já falei isso algumas vezes aqui, mas eu acho assim, pra não errar, o melhor é você optar por um bronzer sem brilho. Os bronzers que tem brilho, você precisa tomar muito cuidado na hora de utilizar, tá? Eles não servem pra fazer contouring, então pra definir o rosto, bronzer com brilho não serve. Ele vai fazer mais o papel de um blush do que de um bronzer ou de um produto para fazer contouring, tá? Então, se ele tiver brilho, você vai utilizar ele como eu vou mostrar o blush, tá? Em vez de ser aqui, ó, abaixo da maçã para marcar o rosto, ele vai ser bem no lugarzinho da maçã, utilizado como um blush mesmo, tá? Então aqui, ó, o bronzer eu passei aqui abaixo da maçã, vou dar uma leve subida com ele aqui na lateral, só para ele não terminar do nada. Então, ó, só com o restinho que sobrou no pincel, tá? Um pouquinho aqui na lateral da testa, bem pouquinho, só que sobrou no pincel. Aqui não. Eu gosto de passar só um tico com o que sobrou no pincel aqui no queixo. E eu gosto muito, faço muito o truque de afinar o nariz, tá? Se você não tiver problema com o seu nariz, você pula essa parte. Mas se não, você vai pegar um pincel fino e vai aplicar aqui na lateral do seu nariz.
e aqui embaixo dele na pontinha, pra dar uma afinada, tá? Vou dar uma esfumada com o pincel pra ficar um resultado mais natural. E pronto. E agora, o blush, que seria o último passo dessa pele linda que a gente tá fazendo, tá? O blush é bem aqui na maçãzinha, que é onde fica esse gordinho quando você ri. Então, ó. Uma coisa também natural pra dar um ar de saúde, não ficar aquela coisa rosa ou laranja ou a cor que você escolheu o seu blush, tá? Eu gosto de blush rosadinho, porque eu acho que dá um ar natural e de saúde e que eu acho que fica bonito, tá? Então, ó. E é isso! Bom, se você estiver usando o iluminador em pó, agora é a hora. Pega com um pincelzinho pequeno e aplica ele nas regiões onde você quer que sejam iluminadas. Certo? Maravilha? Se quiser ainda mais durabilidade, passa um fixador. Esse aqui é esquisito, ele molha, mas depois ele seca e fica ótimo, tá? Então, ó, fixador. E é isso. Pele com espinha, com mancha, que não dura, não é mais um problema pra gente, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!